Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula, o conteúdo vai ser conceituação de uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Então aí você vê no nosso slide o tema da nossa aula, certinho? E vamos dar início. Então vamos lá, gente. No sétimo ano você estudou as equações polinomiais de primeiro grau com apenas uma incógnita, uma letrinha lá só. Nessa ocasião, definiu-se esse tipo de equação como toda expressão algébrica que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero, donde a e b são números fixos quaisquer e o valor de a é não nulo. Muitas situações práticas do nosso dia a dia podem ser modeladas através de uma equação desse tipo, como, por exemplo, uma balança de pratos que se encontra em equilíbrio e um único objeto nela tem seu peso desconhecido. Então, por exemplo, nessa balança aí, eu poderia determinar facilmente o peso de cada lata, bastando saber apenas que a balança está em equilíbrio com outro peso lá que eu conheço, certinho? Então aqui nós temos alguns exemplos de equações, polinomiais de primeiro grau com apenas uma incógnita. 5x mais 3 igual a 2x menos 11. Repare que nós temos aí a presença, de um sinal de igual, para dar essa ideia de equilíbrio entre dois membros, entre dois lados de uma equação. 6x menos 30 igual a zero, um outro exemplo aí de equação do primeiro grau. 5 multiplicado por x menos 3, mais 4 multiplicado por 2x menos 2, isso tudo igual a 56. Um outro exemplo de uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Certinho? Agora, a gente vai ver uma situação prática que a gente pode encaixar aí uma introdução do que é uma equação polinomial com duas incógnitas de primeiro grau. Os amigos Carlos e Marcelo saíram para pescar. Ao final do dia, Carlos contou sua quantidade de peixes pescados, bem como Marcelo. Sabe-se que juntos eles pescaram 48 peixes. Como poderíamos, algebricamente, representar esse problema? Você acha que é possível determinar uma quantidade de peixes que foram pescados por cada um? Então vamos lá. O problema deixa claro que ao somarmos as quantidades de peixes pescados por Carlos e Marcelo, o resultado é 48. Porém, a gente não tem nenhuma informação a mais. Assim sendo, a gente não é capaz de determinar com certeza qual foi a quantidade pescada por cada um. Porque a única informação que eu sei é que um pescou uma quantidade, o outro pescou uma outra, que pode ser até igual, mas não sei. E quando eu somo, dá 48. Então vamos supor que Carlos tenha pescado X peixes e Marcelo Y. De acordo com o enunciado, podemos afirmar que x mais y é igual a 48. Então essa expressão algébrica aí, ela representa para mim justamente a situação do problema numa linguagem matemática. Se x é a quantidade pescada por Carlos e y por Marcelo, eu já sei que x mais y é 48 de acordo com o problema. Essa igualdade algébrica representa satisfatoriamente nossa situação retratada. A próxima pergunta que devemos fazer é possível determinarmos as quantidades de peixes pescados por cada um? Vamos lá. A resposta é não. Observe. Se Carlos pescou 20 peixes, ou seja, se x é igual a 20, eu já sei calcular o valor numérico, de uma expressão algébrica quando eu conheço os valores das letras. Então, quando x é igual a 20, como é que eu faço para saber quantos peixes foram pescados por Marcelo? Ora, se eles somaram juntos 48, então Marcelo pescou 48 menos 20, 28 peixes. Então, se x é igual a 30, por exemplo, um outro exemplo, nós temos que y é 48 menos 30, que é igual a 18. Então, com essas duas possibilidades, eu já sou capaz de observar que eu não consigo, como já mencionei no slide anterior, que eu não consigo com precisão saber quantos peixes cada um pescou. Eu posso até chutar, pode ter sido 30 e 18, mas eu não posso afirmar com certeza, certinho? Então, com esses dois exemplos, você pode notar que há diferentes formas de solucionar esse problema. Assim, não podemos afirmar qual a quantidade pescada por cada um. Equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos aqui definir. Mais um problema, depois a gente define.
Em um estacionamento, há apenas motos e carros. Sabe-se que o total de rodas nesse estacionamento, nesse espaço, é 84. Representando por x e y, respectivamente, o total de motos e carros, determine uma expressão algébrica que represente a situação descrita. Então vamos lá. Como cada moto tem 2 rodas e cada carro 4 rodas, temos que a expressão algébrica, que modela esse problema é 2x mais 4y igual a 84. Você concorda? 2x, é a quantidade de rodas oriundas das motos e 4y é a quantidade de rodas que são oriundas, dos carros. Como o total de rodas é 84, então quando eu somo isso dá 84. Assim como no exemplo anterior, somente com essa informação a gente não é capaz de determinar quantas motos e quantos carros tem nesse estacionamento, porque eu posso obter diferentes valores para x e y que solucionam esse problema, certinho? Então agora, as expressões algébricas x mais y igual a 48 e 2x mais 4y igual a 84 também são consideradas equações de primeiro grau, pois ambas as incógnitas, x e y, estão elevadas a 1 e sendo multiplicadas apenas por coeficientes constantes, por números no caso. Porém, elas serão chamadas de equações polinomiais do primeiro grau com duas incógnitas. Por que duas incógnitas? Porque nós temos duas informações desconhecidas, que a gente atribuiu x e y, certinho? Então vamos para a definição do que vem a ser uma equação polinomial de primeiro grau com duas incógnitas. Definição. Sejam a, b e c números fixos, constantes, sendo a e b diferentes de zero. Chamaremos de equação polinomial do primeiro grau de duas incógnitas a igualdade algébrica que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c. No nosso caso, as incógnitas, nesse caso aí, nessa definição, serão x e y. Então, toda expressão algébrica, toda igualdade algébrica, ax mais by igual a c, ela representa, quando a e b são diferentes de zero, ela representa aí uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então, bora fazer um exercício, Qual ou quais das equações a seguir é polinomial do primeiro grau com duas incógnitas? Então, vamos lá. Na letra A eu tenho x ao quadrado mais y ao cubo igual a 5. Será que essa equação na letra A, ela é uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas? Você vai me dizer, mas aí tem x e y. Beleza, já tem duas incógnitas. Mas, na definição, o x e o y aparecem sempre elevado a 1. Ou seja, não aparece x ao quadrado, não aparece y ao cubo. Então, a resposta da letra A, ela é negativa, não é uma equação polinomial do primeiro grau, com duas incógnitas. A letra B também tem x e y, e tem até ali um 5x menos 3y para confundir, mas não caia na besteira de dizer que é uma equação polinomial do primeiro grau. Por quê? Nós temos o x e o y se multiplicando entre si, 2xy, certo? E a gente viu que o x e o y, na definição, eles aparecem de maneira isolada, sempre multiplicando por valores constantes, mas não aparece ali um produto, uma divisão entre x e y. Então a letra B também não é uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Na letra C nós temos 2m mais n igual a 8. Aqui nós temos uma equação polinomial do primeiro grau. Ah, mas aí não aparece x e y, não tem problema. Mas aparecem m e n, que podem naturalmente fazer o papel de incógnitas. Então, se você vê outras letras que não sejam as habituais, elas também podem estar representando equações. Então, 2m mais n igual a 8, ela está dentro da definição de equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. No caso, A seria 2, o B seria 1 e o C seria 8. Eu vou pular a letra D e vou fazer a letra E. 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 15. O mesmo motivo da letra A. Não aparece x e y elevado a 1. Então não é uma expressão, não é uma equação algébrica polinomial de primeiro grau. A letra D, ela parece que também não é, porque não está de acordo com a definição. Mas a gente pode
através ali de uma mudança de membro, né, passar tudo para o primeiro membro, a gente pode obter uma expressão equivalente para ela, que é x menos 6y igual a zero. Essa expressão aí denota sim, tá? De acordo com a definição, é uma expressão algébrica, né? É uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Então, se você vê nos exercícios, né, que exemplos como a letra D, você primeiro tenta arrumar a equação para deixá-la na forma clássica da definição. E aí, se obedecer aquela forma lá, é porque é, de fato, uma equação polinomial de primeiro grau com duas incógnitas. Né? Então, finalizando, hoje em nossa aula estudamos sobre as equações do primeiro grau com duas incógnitas. Várias situações do nosso dia a dia podem ser representadas por elas. Não se esqueça, elas sempre podem ser escritas na forma ax mais by igual a c, sendo a, b e c fixos e x e y incógnitas. X e y incógnitas, certinho? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí a ideia básica do que vem a ser uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Depois compareça na plataforma Eduque, assista às aulas anteriores, assista essa aula, faça bastante exercício para você compreender bem o conteúdo. Até a próxima e fiquem com Deus.